Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula do IFOP. E a aula de hoje são as doenças transmissíveis por alimentos. O meu nome é Priscila Sadanam Pires, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado na área de doenças infecciosas dos animais domésticos. Hoje nós vamos abordar as doenças transmissíveis pelos alimentos, falar dos principais conceitos relacionados ao tema. Também vamos falar da classificação, o que é infecção, o que é toxinfecção, o que é intoxicação, ficar com esses conceitos bem firmes, bem fundamentados, porque esse é um tema de grande alvo dos nossos concursos. Vamos também falar de contaminação do alimento, como ocorre, como evitar, como é a contaminação direta, contaminação cruzada. Vamos falar dos principais sintomas que ocorrem quando uma pessoa é acometida por uma doença que foi transmitida pelo alimento. Vamos falar também dos surtos, como deve se proceder em relação aos surtos, dar uma abordagem nova que é relativa ao Sistema Nacional de Comunicação, de notificação de agravos. E aí, nós vamos tratar do perfil epidemiológico. E o perfil epidemiológico, a gente trouxe dados muito atualizados, que saíram em junho de 2016, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, relativas às doenças transmissíveis por alimentos. Sobre as doenças transmissíveis por alimentos, nós vamos finalizar falando quais os prejuízos relativos às doenças transmissíveis. Depois, a gente vai começar a falar das bactérias que estão envolvidas nos surtos de DTA. Vamos começar fazendo uma breve revisão de microbiologia, mais sobre a parte da bacteriologia, passar a falar dos micro-organismos envolvidos, como Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio, Staphylococcus, Listeria, Bacillus cereus, Clostridium perfringens e Clostridium botulino. Depois que a gente fechar a parte da bacteriologia relativa às DTAs, a gente vai começar a falar dos vírus envolvidos nas DTAs. E aí a gente vai fazer uma breve revisão da microbiologia relacionada à virologia, passando a falar do rotavírus, do norovírus, e vamos fechar com chave de ouro a nossa aula. Então, vamos fazer uma série de questões e você vai estar muito bem preparado para o seu concurso. A legislação referente a essa matéria, ela não é uma legislação do Ministério da Agricultura ou de um órgão de sanidade animal. Ela é uma legislação, na verdade, do Ministério da Saúde. Mas ela abrange praticamente todas as outras áreas relativas à produção de alimentos. E como nós, veterinários, somos um setor relacionado à produção de alimentos, a gente, então, tem que falar da Portaria 104 do Ministério da Saúde. Essa portaria, ela define as terminologias adotadas em legislação nacional, disposto no Regulamento Sanitário Internacional de 2005, fala da relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece o fluxo, critério, responsabilidades e atribuições aos profissionais de serviços de saúde. Então, pessoal, essa é uma portaria do Ministério da Saúde. Aí você vai falar assim comigo, mas professora, a portaria do Ministério da Saúde não cai no meu concurso de defesa sanitária, não cai no meu concurso de inspeção. Cai sim, gente. Cai, porque esse é um tema que ele abrange toda a cadeia produtiva de alimento. E também se você estiver fazendo um concurso para a prefeitura, para a vigilância sanitária da sua cidade ou do seu estado, então você vai precisar muito sim desse tema, porque é um assunto recorrente nesse tipo de concurso. Além disso, um adicional que a gente colocou aqui é o manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos, que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Então, ele tem todo o ciclo de notificação e tudo o que deve ser feito em relação ao controle das DTAs. Começando a nossa aula propriamente dita, a gente vai falar agora da DTA e do conceito. O que é DTA, então? DTA é uma doença de origem alimentar que possui natureza infecciosa ou tóxica, que é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com algum tipo de agente patológico. Então, DTA não é exclusivamente causada por micro-organismo. A DTA ela pode ser causada por um agente físico, um perigo biológico, que entraria os micro-organismos, mas também por perigos químicos. Mas o foco dos concursos para
para veterinário são os perigos biológicos, o que não exclui os perigos físicos e químicos. Então, com relação aos perigos físicos, a gente tem a madeira, o vidro, o plástico, ossos, caroços de fruta. Pensa lá na aula de APPCC, pensa lá na aula de tecnologia, de produção de alimentos. As lâmpadas têm que ser protegidas, a carcaça tem que passar uma certa distância da parede, no frigorífico. Para quê? Para evitar a contaminação dos alimentos com esses perigos físicos. E aí uma pessoa ingerir acidentalmente esse tipo de elemento que não compõe o alimento. Além disso, os alimentos podem ser contaminados com perigos químicos, por exemplo, substâncias alergênicas, aditivos alimentares, substâncias proibidas, resíduos veterinários, por exemplo, resíduo de antibiótico, resíduo químico, por exemplo, impressão do papel, tinta. E esses dois, perigo físico e perigo químico, se contaminar o alimento, pode então determinar uma doença na pessoa que o consumiu. Mas eu vou ressaltar mais uma vez, é importante a gente ter isso em mente, mas isso não é foco dos nossos concursos de veterinário. O foco dos concursos para veterinário são as doenças transmitidas por alimentos que são causadas por perigo biológico. Normalmente as bactérias, mas não exclusivamente as bactérias. Dentre as bactérias, tem todas aquelas que nós elencamos no início da nossa aula. Salmonella, E. coli, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio, Staphylococcus, Listeria, Bacillus, Clostridium, além disso, rotavírus e norovírus. Continuando ainda falando os conceitos relacionados à DTA, então a gente pensa no conceito para veterinária, no foco mais importante para os nossos concursos que são doenças provocadas pelo consumo de água ou alimentos contaminados por agentes patogênicos ou substâncias tóxicas. E aí o nosso foco são os agentes patogênicos. Ainda assim, as DTAs, as doenças transmissíveis por alimentos, elas podem ser chamadas de doenças veiculadas por alimentos, toxinfecções, enfermidades transmitidas por alimentos e doenças de veiculação hídrica e alimentar. Esses 4 nomes, eles são sinônimos de DTA. Muitas das vezes, a sua questão do seu concurso vai trazer toxinfecção e, na verdade, ela está falando de DTA. Muitas vezes, a pessoa que formulou a sua questão, em vez de usar o termo DTA, ele vai usar o termo enfermidade transmitida por alimentos. E isso vai levar a você não fazer uma confusão, se você souber que eles são sinônimos. Então, tenha em mente, muitas vezes essas terminologias são usadas como sinônimo. A maior dificuldade dos meus alunos é identificar a diferença de toxinfecção e DTA quando isso vem no enunciado. A gente vai ver que toxinfecção também é um tipo de DTA, é uma classificação de DTA e às vezes significa na sua questão DTA. Com prova, a gente não briga, a gente lê com cuidado e tenta identificar o que o examinador quer saber de você. Bom, então se elas são causadas por agentes patogênicos, para a veterinária, a maior importância são os vírus, representados na primeira figurinha, as bactérias, as toxinas e agora com uma importância emergente os prions. Mas os prions eles não são alvo de concurso como DTA. Normalmente eles estão elencados lá na parte de sanidade animal, tá? Então do que a gente vai falar na nossa aula? Vírus, bactéria e toxinas. Então, lembre-se, a presença de um agente patogênico ou de uma substância tóxica, toxina, no alimento, nem sempre determinará a ocorrência de DTA. Não confundir tudo. Se ela falou que era bactéria, que era vírus, mas se ele estiver presente no alimento, ele deve estar presente em quantidades suficientes para causar uma enfermidade na pessoa. Se a toxina estiver presente no alimento, ela tem que estar presente em quantidades suficientes para causar uma doença na pessoa. Então, não adianta ter bactéria. Então, se o seu examinador te perguntar, tinha uma célula viável de Clostridium perfringens no alimento e isso determinará sempre a ocorrência de uma DTA?
Não, depende da quantidade, depende do indivíduo que está comendo aquele alimento. Por exemplo, a gente já sabe que as crianças são muito mais susceptíveis à ocorrência de doenças. Então, uma determinada concentração bacteriana pode determinar uma DTA numa criança e não determinar uma DTA num adulto. Então, tenha em mente, nem sempre a presença de micro-organismo é condição, necessariamente vai causar uma DTA. Ela tem que estar em níveis adequados para poder levar à infecção ou à intoxicação de uma pessoa. E isso não acontece se o alimento não apresentar condições favoráveis. Quando o alimento é contaminado, ele tem que ter condição para aquela bactéria se multiplicar, e aí sim aquele alimento, ou o alimento ser contaminado com uma quantidade grande de bactéria, e aí sim aquele alimento ser fonte de uma DTA. Vamos fazer uma questão de concurso? Pensa lá, um surto de DTA tem, dentre suas causas, pausa seu vídeo, leia a questão, que a gente já vai comentar a resposta. Certinho? Já achou sua resposta? Então vamos lá. Letra A. Vamos ler de novo a questão. Um surto de DTA tem, dentre suas causas, as condições ambientais desfavoráveis ao crescimento de agentes causadores, seletos e inibidores de micro-organismos competidores? Ora, se tem um surto de DTA, a bactéria contaminou o alimento, ela tem que estar com condições ambientais favoráveis ao crescimento do agente. Então, isso está errado. A ocorrência de perigos de natureza química, física ou biológica, certinho, né? Para o alimento causar uma doença na pessoa, ele tem que ter um contaminante. E esse contaminante pode ser de origem química, física ou biológica. Para causar DTA, tem que ter a localização do serviço de alimentação no andar térreo? Nada a ver. Se fosse no andar térreo, o restaurante não podia ter. Né? As nossas churrascarias, muitas das vezes, são no andar térreo. Então, isso não é condição para acontecer uma DTA. Para acontecer uma DTA, os alimentos perecíveis têm que ser mantidos abaixo de 4 graus ou acima de 65 graus centígrados? Pessoal, bactéria, normalmente, ela não se multiplica em temperaturas inferiores a 4 graus centígrados, não. E poucas delas sobrevivem a temperaturas acima de 65 graus centígrados. Então, na verdade, a gente tem que tentar manter os alimentos abaixo dessa faixa e aquecer acima dessa faixa para eliminar os micro-organismos. Esse aqui, abaixo disso, abaixo de 4 graus centígrados e acima de 65 graus centígrados, na verdade, seriam meios de prevenir a contaminação ou a disseminação da bactéria naquele alimento. Além disso, o descongelamento dos alimentos abaixo de 4 graus centígrados antes do tratamento térmico, na verdade, isso é mentira. Se você for cozinhar um alimento, e esse alimento for descongelado abaixo de 4 graus centígrados, ou seja, ele sofreu um descongelamento lento, esse descongelamento vai fazer com que ele não permita a multiplicação de micro-organismos, porque está abaixo de 4 graus centígrados, e isso protege o alimento de ter uma grande quantidade de micro-organismos e causar doença. Então, o que a gente viu nesse primeiro tópico de conceitos? Que as DTAs podem ser causadas por perigos físicos, químicos e biológicos, e elas podem ser transmitidas pelo alimento ou pela água. Continuando sobre a classificação das DTAs, e agora com enfoque no perigo biológico, a gente vai falar de 3 classificações que são os principais alvos de concurso. Normalmente, quando tem uma questão de DTA, esse é o assunto mais abordado. Embora a bactéria causadora também seja um segundo assunto mais abordado. Com relação à classificação, a gente tem 3. Intoxicação, infecção e toxinfecção. A intoxicação é também chamada de toxinose, ocorre pelo consumo de alimentos que contêm toxinas bacterianas ou exotoxinas produzidas durante o crescimento desses micro-organismos no alimento. Então,
Vamos por partes. Intoxicação, o próprio nome já diz, toxina. Então, intoxicação é causada por uma toxina. E essa intoxicação é quando a gente ingere um alimento que tem essa toxina, cujo sinônimo é exotoxina. Algumas bactérias têm a capacidade de, ao se multiplicarem, produzir toxinas. Quais são elas? Clostridium botulino, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, principalmente a cepa emética. Então, essas bactérias, quando elas estão no alimento, se o alimento apresenta condições favoráveis para o crescimento das bactérias, elas, ao crescerem e se multiplicar, acabam produzindo as toxinas. Essas toxinas se acumulam no alimento e alguém, ao ingerir esse alimento, então, vai ingerir também as toxinas bacterianas. Essas toxinas bacterianas vão causar desordens, doenças na pessoa que consumiu aquele alimento. Aqui a gente colocou uma latinha que é para representar principalmente os alimentos que são contaminados por Clostridium botulino. As latinhas muitas vezes são envasadas e se retira o oxigênio dessas latas. Isso permite que essa bactéria cresça, multiplique, produza toxina botulínica e a pessoa, ao consumir o alimento dentro daquela latinha, acaba ingerindo a toxina botulínica e sendo cometida por uma doença muito grave, que é o botulismo. O próximo tópico que a gente vai falar é sobre infecção alimentar. Então, a infecção alimentar, ela ocorre pelo consumo de alimentos e ou água contaminados com micro-organismos patogênicos vivos, passíveis de crescerem no trato gastrointestinal, irritarem a mucosa intestinal e invadir, por vezes, outros tecidos, causando problemas adicionais. Então, infecção alimentar, quando a sua prova trouxer esse termo, na verdade ela quer dizer que a pessoa ingeriu um alimento, aquele alimento tinha uma quantidade de micro-organismos vivos, patogênicos, e ao ingerir aquele micro-organismo através do alimento, no estômago ou no intestino daquela pessoa, aquele micro-organismo se multiplicou, induziu a lesões, e essas lesões determinaram a ocorrência daquela DTA. As infecções, atualmente, elas são divididas em dois tipos: infecções não mediadas por toxinas e infecções mediadas por toxinas, que a gente vai chamar de toxinfecção. As infecções não mediadas por toxinas é quando a pessoa ingere um alimento contendo uma determinada bactéria, a bactéria se multiplica no intestino ou no estômago, menos comum, mas mais comum no intestino daquela pessoa, e aí, ao multiplicar no intestino daquela pessoa, a pessoa adoece. As bactérias que causam infecção não mediada por toxina, ou seja, só a multiplicação da bactéria é suficiente para determinar a ocorrência da doença, é Listeria monocytogenes, Salmonella typhi, Campylobacter jejuni e Shigella. Agora, algumas bactérias, a multiplicação por si só não leva à ocorrência de uma DTA. A pessoa ingere o alimento e aquele alimento tem a bactéria. A bactéria, ao multiplicar no trato intestinal da pessoa, ela, além de multiplicar, ela produz toxinas no trato intestinal da pessoa. Ao produzir essas toxinas, as toxinas vão determinar a ocorrência de uma doença, da doença transmitida por alimento. Essas bactérias são Clostridium perfringens, Bacillus cereus, E. coli, Vibrio cholerae. Então, pensa só. A gente tem 3 tipos de classificação: intoxicação, infecção e toxinfecção. A intoxicação tem toxina e você ingere a toxina a partir do alimento. O alimento já tem uma toxina, então, pré-formada. Na toxinfecção, a toxina não está no alimento. A toxina vai ser formada no intestino da pessoa após a pessoa ingerir a bactéria. Então, no caso da intoxicação, você não precisa necessariamente
ingerir a bactéria. A bactéria não precisa necessariamente multiplicar no trato intestinal da pessoa. Ela só precisa ter contato com o alimento que tem a toxina. Ao contrário, na toxinfecção, a pessoa deve ingerir o alimento contendo a bactéria e no intestino daquela pessoa, a bactéria deve encontrar condições favoráveis para o crescimento e aí, ao crescer, ela produz a sua toxina. A infecção não. A infecção, basta que a bactéria se multiplique no trato intestinal da pessoa e ao multiplicar no trato intestinal da pessoa, ela por si só já induz a lesões. Então, o que a gente tem que ficar em foco? De maneira geral, os concursos na atualidade cobram intoxicação, infecção como sendo infecção não mediada por toxina e toxinfecção. Vamos fazer uma questão para a gente fixar esse conteúdo. As doenças de origem alimentar ocorrem quando uma pessoa contrai uma enfermidade devido à ingestão de alimentos contaminados com bactérias patogênicas e ou suas toxinas. A doença que envolve a ingestão de células viáveis do micro-organismo patogênico, colonização e ou invasão é denominada... Pausa o seu vídeo, pensa nas respostas, lê direitinho o enunciado e a gente já volta com a resposta. Certinho? Primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa questão. Aqui não veio doença transmitida por alimento. Aqui veio um sinônimo, que a gente já falou dele. Doenças de origem alimentar. Mesma coisa. Então, se falou de doenças de origem alimentar, vamos tentar achar as pistas na questão para a gente ver se é uma toxinfecção, se é uma infestação, se é uma infecção ou uma intoxicação. O que a questão diz para a gente? Que essa doença de origem alimentar, ela foi causada pela ingestão de células viáveis do micro-organismo. Então, a pessoa ingeriu um alimento que tinha um micro-organismo viável. Esse micro-organismo ganhou o trato gastrointestinal daquela pessoa, colonizou e invadiu. Então, a gente só pode estar falando de infecção alimentar. Toxinfecção seria se a pessoa tivesse ingerido células viáveis, o micro-organismo tivesse colonizado, invadido e produzido toxina. Intoxicação, nada disso precisaria acontecer. Se fosse intoxicação alimentar, a pessoa deveria apenas ingerir a toxina pré-formada no alimento. Infestação não é um termo da nossa aula. Segunda questão. Dentre as doenças transmitidas por alimentos, temos toxinfecção. Observa que ele quer saber o que significa toxinfecção. Pausa seu vídeo, pensa na resposta que a gente volta discutindo. Pronto? Vamos lá? Então, toxinfecção seria o quadro clínico decorrente da ingestão de substâncias químicas nos alimentos, como agrotóxico e pesticida. Pensa aí, tá certo? Não tá não, né, pessoal? Porque, na verdade, substância química não é toxina bacteriana, não é um produto do metabolismo bacteriano, então não tá certo. Letra B. Toxinfecção seria o quadro clínico decorrente da ingestão de micro-organismo patogênico que se multiplica no trato gastrointestinal, produzindo toxinas ou agredindo o epitélio. Certinho. Então, toxinfecção, ele vai produzir toxinas, vai agredir o epitélio e aí ele vai causar uma DTA. Tem a bactéria, tem a toxina e isso é indispensável para a ocorrência de uma toxinfecção. Então, a nossa resposta aqui seria a letra B. Vamos continuar lendo as outras alternativas para a gente sedimentar o conhecimento dessa aula. Toxinfecção seria o quadro clínico consequente à ingestão de toxinas bacterianas pré-formadas no alimento? Está errado. Mas o que está errado? Está errado porque toxina bacteriana pré-formada no alimento, quando determina uma DTA, é chamada de intoxicação. Toxinfecção seria o quadro clínico decorrente da ingestão de quantidades aumentadas de bactérias na forma vegetativa que liberam toxinas no trato gastrointestinal ao expor o lar, sem porém colonizar. Essa dava para confundir um pouquinho, tá
quase certa. O que está errado nessa? Nem sempre as quantidades estão aumentadas, mas se fosse a única alternativa e parasse liberação de toxinas no trato gastrointestinal, essa alternativa estaria certa. No entanto, o que torna essa alternativa errada? Que fala que essas toxinas são liberadas ao esporular. Nem todo micro-organismo causador de toxinfecção é um micro-organismo que tem capacidade de se tornar um esporo. Então, isso aqui não abrange o conceito de toxinfecção. Então, torna essa alternativa errada, pois essa abrange o conceito inteiro, a letra B abrange o conceito inteiro de toxinfecção, ok? E letra E, o quadro clínico decorrente da ingestão de alimentos que produzem reação alérgica ao consumidor? Não é. Reação alérgica é um perigo químico. Uma substância que promove essa reação não se enquadra numa toxinfecção. Vamos fazer mais uma questão. Esse assunto é muito importante e você precisa ter ele bem fixado na sua cabeça para você ter sucesso no seu concurso. Então, a questão 3. Avalie as assertivas abaixo em relação ao contexto de contaminação de alimentos e a disseminação de doença transmitida por estes alimentos, indicando a opção correta. Pausa seu vídeo, leia as alternativas que a gente volta discutindo. Ok? Então, vamos lá. O que a questão quer? Ele quer que você veja o contexto de contaminação e disseminação e escolha a alternativa correta. Então, a alternativa A fala o quê? A toxinfecção decorre da ingestão de quantidades aumentadas de bactéria na forma vegetativa que liberam toxinas no trato gastrointestinal sem colonizar. Tá certo? Lembra da outra questão? Tá certo. Por quê? Porque ele não restringiu a esporulação, como era na outra questão. Então, toxinfecção realmente pode estar envolvendo uma quantidade aumentada de bactérias, mas ela precisa produzir toxina. E essa toxina nem sempre vai ser produzida quando a bactéria esporular. Não é isso? Então, letra A tá certa. Mas ela não é a nossa resposta. Letra B. A intoxicação decorre da ingestão de toxina pré-formada produzida pelo micro-organismo patogênico devido à sua multiplicação no alimento? Certinho. A toxina, para causar uma intoxicação, ela tem que ser produzida no alimento. A bactéria deve se multiplicar no alimento. Então, essa é uma boa definição de intoxicação. Letra C. A infecção decorre da ingestão de alimentos contendo células viáveis de micro-organismos patogênicos que se reproduzem no organismo? Certo, também. Isso é uma boa definição do que é infecção. A última alternativa, então, todas as opções anteriores estão corretas. Essa questão, ela é boa porque ajuda a gente a fixar o conteúdo, mas ela também traz três boas definições de toxinfecção, intoxicação e infecção, tá? Então, lembra lá da nossa aula que a toxinfecção é uma reunião de infecção com intoxicação. Intoxicação, a pessoa deve ingerir uma toxina pré-formada e infecção, a bactéria deve colonizar e se multiplicar no trato intestinal da pessoa. Não tem erro, isso é uma questão que você vai acertar no seu concurso, se Deus quiser. Vamos lá para o próximo item. Vamos falar da contaminação do alimento. Não adianta, se a gente não explicar como é que a bactéria chega no alimento, como é que ela se multiplica nele, ou como é que ela vai ser veiculada através dele, a gente não está falando de DTA. Como é que a bactéria chega no alimento? Bom, a bactéria ela pode vir lá do manipulador. O alimento chegou lá na cozinha de preparo e o manipulador não tem o menor cuidado com a higiene. Ele não lava as mãos, ele mistura os seus fluidos corporais, ele espirra em cima do alimento, ele mexe no cabelo, ele coça. Tudo isso vai contaminar aquele alimento. Vai levar micro-organismos que não são do alimento, que não fazem parte da flora daquele alimento e vai contaminar. Eventualmente, esse micro-organismo pode ser um micro-organismo patogênico. E se ele for um micro-organismo patogênico, a pessoa, ao ingerir aquele alimento, pode estar ingerindo o micro-organismo.
Então, o manipulador e seus utensílios são fontes de contaminação para aquele alimento. Tá? Tem que ter muito cuidado também quando o manipulador está produzindo alimento, né? A tia lá da cantina, a sua mãe em casa, todos esses são manipuladores de alimento. Ele tem que ter cuidado, por exemplo, com seus utensílios. Se ele está manipulando um alimento cru, carne, ele não pode misturar aquele utensílio do alimento cru com o utensílio do alimento cozido. Ele não pode pegar a tábua onde ele cortou o frango cru e em seguida cortar os vegetais e servir o vegetal sem cozimento. Por quê? Porque os micro-organismos que estão contaminando o frango cru podem contaminar os vegetais e esses vegetais se tornarem fonte de infecção alimentar. Então, não só o manipulador, como os utensílios, a cozinha como um todo, ela pode servir de fonte de contaminação do alimento. Em seguida, esses alimentos podem ser contaminados também pela água. A água, ela pode não ser potável. Se o alimento for, não adianta nada você pegar uma alface bonitinha e lavar ela com água não tratada. Ou uma água que se mistura ao esgoto. Por quê? Aquela água pode carregar micro-organismo para o alimento. Então, além disso, a gente tem que verificar a qualidade microbiológica da água. A água por si só pode conter micro-organismos e esses micro-organismos contaminaram o alimento. Isso pode acontecer, por exemplo, numa ordenhadeira mecânica, onde a água que lava a tubulação, ela pode estar com uma fonte, ela pode ter sido contaminada pelos dejetos do curral, que contaminou o lençol freático da região, por exemplo, ou contaminou o poço daquela fazenda, e aquele micro-organismo começou a contaminar a tubulação, fez um biofilme, e aí toda vez que o leite passar por ali, ele vai estar se contaminando com aquele micro-organismo que veio da água. Outra fonte de contaminação é a matéria-prima. Bom, você toma cuidado, ensina o manipulador faz curso, ele é cuidadoso, ele é higiênico, ele está paramentado adequadamente. Só que a sua matéria-prima que você adquiriu é não inspecionada. Foi lá, comprou um frango abatido, que você não sabe a origem. Aquele frango, ele pode ter uma grande quantidade de micro-organismo, a pessoa pode ter abatido sem as condições sanitárias ideais, e aí aquele alimento, mesmo que você cozinhe, ele conter micro-organismo viável e causar uma infecção alimentar. Então, a matéria-prima, ela não pode ser de origem duvidosa, principalmente se tratando, de produtos de origem animal, porque os animais são reservatórios de grande quantidade de bactérias que têm potencial de causar doença transmitida por alimento. E, além disso, os alimentos, eles devem ser usados exclusivamente no prazo de validade. Isso não é novidade para a gente, mas isso é alvo de concurso. Por quê? Porque fora da validade, a garantia de que aquele alimento é inócuo para quem o consome não está mais valendo. Além disso, o alimento pode ser contaminado por insetos e roedores, Os insetos, eles podem carrear, eles podem ir lá num frango, pousar no frango e aí contaminar o vegetal. Então, o frango cru estava contaminado com um micro-organismo causador de DTA, pousou uma mosca, essa mosca posa no vegetal. Ela pode transferir o micro-organismo. Os roedores também, e por si só, eles podem contaminar o alimento, porque eles são reservas de muitas dessas bactérias causadoras de DTA, e também o armazenamento. Se você compra uma carne e deixa ela fora da geladeira por vários dias, depois vai comer aquela carne, se tem uma bactéria ali, naquele alimento, a bactéria ficou vários dias à temperatura ambiente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente na nossa aula que as bactérias precisam de condições de temperatura para crescer. E as baixas temperaturas, como é a temperatura da geladeira, não favorecem a maioria das bactérias para o seu crescimento. Então, se você pegou o frango, deixou fora da geladeira, o que você está fazendo? Fornecendo temperatura ideal, propiciando o crescimento da bactéria naquele alimento, e aí aquele alimento se torna fonte de contaminação. Ele não era uma matéria-prima de origem duvidosa, ele estava legal, só que o jeito de armazenar aquele alimento
permitiu que o alimento se contaminasse, permitiu que, não que o alimento se contaminasse, o jeito de armazenar aquele alimento permitiu que a bactéria se multiplicasse. E essa bactéria, ao se multiplicar, aumentou em quantidade e aí se tornou patogênica. Toda vez que um alimento se contaminar, vai determinar uma DTA? Pensa. Não, ele tem que se contaminar e a bactéria ou a toxina tem que ser produzida em quantidades suficientes para causar alteração patológica em quem consome o alimento. Além disso, o alimento deve apresentar condições favoráveis para o crescimento microbiano. Então, se a pessoa não armazenar no local adequado, deixar numa temperatura alta, favorece o crescimento. Se a pessoa não embalar corretamente, favorece que aquele alimento seja contaminado por outras bactérias. Com relação ainda às fontes de contaminação, a contaminação do alimento pode acontecer de maneira direta ou indireta. De maneira direta, é quando o micro-organismo é transferido para o alimento de uma fonte. Ele é transferido diretamente. E uma fonte indireta é quando o micro-organismo é transferido para o alimento através de um instrumento, de um vetor. Então, quando o manipulador ele tem nas suas mãos algumas bactérias patogênicas, ele é um portador assintomático, por exemplo. E ao manipular os alimentos com a mão, ele transfere a bactéria, aquela contaminação é direta. Ele tem a bactéria com ele e ele transfere para o alimento. Agora, quando o manipulador corta frango cru numa tábua, depois ele usa essa tábua para cortar vegetais que vão ser servidos cru, então aquela tábua é que trouxe a bactéria que estava no frango para o vegetal cru. E esse vegetal cru agora se tornou contaminado. E ele foi contaminado indiretamente. Indiretamente através de quem? Da tábua que tinha sido onde tinha sido cortada o frango. Então, a contaminação direta é a transferência direta do micro-organismo e a contaminação indireta é a transferência indireta através de um utensílio. Então, professora, não tem contaminação direta de frango para vegetal? Tem. Pensa só, se uma pessoa é descuidada, pouco organizada, então ela põe o frango e aquele frango espirra umas gotículas e contamina o vegetal, isso é uma contaminação direta. Acontece muito, às vezes, em domicílio, onde a pessoa vai lavar o frango e a salada está preparada aqui do lado. Então, a pessoa lava aqui na pia, ao lavar, essa água transfere, ou umas gotículas do frango espirram na salada. Isso é uma contaminação direta. O frango contaminou o vegetal. Também quando a gente armazena, a gente não, que eu não faço essas coisas. Quando se armazena, né, pessoal, o frango junto com outras carnes, quando se armazena carnes de animais diferentes. Essas carnes, ao serem armazenadas juntas, elas podem propiciar a contaminação de uma, transferir micro-organismo por outro. E isso é considerado contaminação direta. Além disso, a contaminação ela pode ser cruzada. Então, a contaminação direta e cruzada é quando o micro-organismo é transferido de um alimento para outro por contato. É esse exemplo que a gente deu do frango encostando na carne de porco e a carne de frango transmitindo alguns micro-organismos para a carne de porco. A contaminação pode ser cruzada de maneira indireta, quando o micro-organismo é transferido de um alimento para outro através de um vetor. Aqui o exemplo está mostrando uma carne crua sendo cortada com a mesma faca de uma carne assada. A carne crua tem uma série de micro-organismos vivos. Quando você assou, fritou, cozinhou aquela carne, o que acontece? Esses micro-organismos provavelmente morreram ou diminuíram muito o número deles nos alimentos. Então, se você usar uma faca suja, aquele micro-organismo que estava na carne crua vai ser transferido para a carne assada. Então, a gente fala que é uma contaminação cruzada indireta. Qual que é a maneira correta de se fazer? Os utensílios usados nos alimentos não preparados, não cozidos ou em alimentos diferentes, eles devem ser lavados antes de serem usados nos alimentos já cozidos
já adequadamente preparados. Aqui na figurinha, se a gente falar da contaminação cruzada direta, a gente vê o exemplo de um frango ocupando a mesma bandeja dos vegetais. E aí esse frango libera uma água, libera uns fluidos, e esses fluidos podem carregar bactérias e essas bactérias contaminarem os vegetais. Então, o que a gente percebe? Que a contaminação do alimento, ela acontece através da forma inapropriada de obtenção, preparação, armazenamento ou manipulação desses alimentos. E ela também pode acontecer no próprio ambiente onde o alimento é produzido, quer seja no campo, quer seja na cozinha. A maioria dos micro-organismos que contaminam os alimentos, eles podem ser destruídos através das boas práticas de higiene e fabricação e práticas adequadas de manipulação e armazenamento. Então, a DTA é uma doença prevenível. O que quer dizer isso? Quer dizer que, mesmo que o alimento tenha uma certa quantidade daquela bactéria patogênica, se eu armazenar ele adequadamente e se eu preparar ele adequadamente, aquele alimento não vai ser fonte de doença para mim. Além disso, ele também não vai ser fonte de contaminação de outros alimentos. Então, para a gente prevenir a ocorrência de uma DTA, a gente deve praticar boas práticas de higiene e fabricação e manipular e armazenar adequadamente. Daí a importância do que a gente aprende lá nas aulas de tecnologia e inspeção da cadeia do frio, de se manter as carnes em temperatura adequada de refrigeração, do leite ser mantido em temperatura adequada, porque esse armazenamento garante que nessa temperatura as bactérias que eventualmente estejam contaminando aquele alimento não encontrem condições favoráveis para sua multiplicação. Além disso, também, quando a gente usa o processamento térmico, a gente usa a cocção, quando usa a pasteurização do leite, o que a gente está fazendo? A gente está fabricando o alimento com uma prática adequada, que vai eliminar os micro-organismos patogênicos. Se não atingir o binômio tempo e temperatura da pasteurização, aquele leite não é seguro para ser uma fonte de alimento. Por quê? Porque ele não vai eliminar, não vai ser capaz de destruir os micro-organismos que eventualmente contaminem aquele alimento. E quando ocorre a contaminação? Em qualquer momento antes do consumo. Pode ser lá na fazenda, quando o produtor não toma cuidado, quando ele não vacina as suas bezerras ou os seus animais, as suas aves, os seus animais adequadamente. Aí aquele animal vai ser abatido fora das condições ideais. Ele pode chegar lá no frigorífico e não ser adequadamente inspecionado e aquela carcaça contaminada seguir para frente na cadeia produtiva. Aí lá no frigorífico ele pode ser beneficiado, fazer os cortes da ave e aqueles cortes serem mandados para o consumo sem adequada inspeção. Se a câmara de corte lá tiver na temperatura fora do ideal, o micro-organismo pode se multiplicar e aí tornar uma fonte de contaminação alimentar. Na distribuição, o caminhão pode não refrigerar. Se ele não refrigerar, aquele micro-organismo que estava contaminando, mas não tinha em quantidade suficiente, pode se multiplicar e aí ser uma fonte de DTA. Se o caminhão não for limpo e ele transportar 2 tipos de alimento, então ele pode ser uma fonte de contaminação daquele alimento. Nas redes varejistas, no lojista, no feirante, né? Aí sempre pensando, pessoal, na condição de armazenamento, na condição de preparo, né? Se aquela carne ainda vai ser processada ali, se vai fazer corte fino, se vai ser fazer bifinho para vender para a dona de casa. Então, sempre tem que pensar na condição de manipulação, armazenamento, higiene e o consumidor final. O consumidor final é eu, é você, é a sua mãe que está preparando o alimento. Se a pessoa não tiver noções básicas de higiene ou se ela não tiver cuidado no preparo com o alimento, ela pode ela mesma contaminar o alimento que ela serve para a família. Então, a contaminação acontece em qualquer momento do ciclo produtivo. E quando o alimento se torna um risco? Quando o alimento se torna um risco?
quando ele é infectado com uma quantidade de bactéria em que a dose infectante é suficiente para causar uma doença, então, ao transferir uma bactéria para aquele alimento, eu transfiro uma quantidade grande, o suficiente para a pessoa que ingerir aquele alimento comer uma quantidade de bactéria que vai causar dano no trato gastrointestinal, né? Quando aquele alimento tiver condição propícia para o crescimento bacteriano e para a produção de toxina, então, se o alimento tiver na temperatura que é boa para a bactéria crescer, se o alimento tiver atividade de água suficiente para a bactéria crescer, então o alimento ele pode ser contaminado. Por exemplo, um peixe, ele vai ser contaminado. E depois eu vou salgar aquele peixe. Então, ele estava contaminado, mas eu salguei. Se eu salguei, a salga já é um método de conservação. A gente vai ver por que um pouquinho mais para frente da nossa aula. Se ela é um método de conservação, isso significa que eu fiz o quê? Eu tirei uma condição que era propícia para o crescimento bacteriano. E, além disso, quando aquele alimento é inoculado com micro-organismos esporulados, as bactérias que passam para a forma de espora, as bactérias que são esporuladas, elas são muito resistentes aos processos térmicos, muito resistentes aos métodos de desinfecção ou descontaminação. Então, quando aquele alimento se torna contaminado por um micro-organismo esporulado, ele sempre vai representar um risco se ele tiver condição favorável para o crescimento daquela bactéria. Vamos fazer uma questão desse assunto? Vamos lá. Primeiro, um surto de infecção alimentar por Salmonella sp foi detectado em uma unidade de alimentação e nutrição. Após a análise dos alimentos ingeridos, do ambiente e dos manipuladores de alimentos, foi constatado que a transmissão do micro-organismo aconteceu através da mão contaminada do manipulador. Essa via de transmissão de micro-organismo é determinada? Pausa seu vídeo que eu já vou voltar com a resposta. Gente, vamos lá. Quem contaminou o alimento? Foi a mão contaminada de um manipulador. Ele não falou que o manipulador transferiu a bactéria. Ele falou que a mão do manipulador já era contaminada. Então, se foi a mão contaminada de um manipulador, a transmissão, a via de transmissão do micro-organismo é direta. Ok? Mais uma questão. Para prevenir a contaminação cruzada dos alimentos, deve-se. Pausa seu vídeo, que eu já vou voltar com a resposta. Então, para a gente prevenir a contaminação do alimento, o que a gente deve? Proporcionar e manipular alimentos em locais ou horários pré-determinados? Higienizar mãos, bancadas de trabalhos e utensílios entre uma atividade e outra? Separar os utensílios sujos dos limpos? Armazenar os alimentos em recipientes devidamente tampados e identificados? Tá tudo certo, né, pessoal? Então, se tá tudo certo, a nossa resposta é: todas as alternativas anteriores estão corretas. Vamos pensar só na letra A, porque a letra B, C e D a gente já trabalhou bem na nossa aula. Proporcionar e manipular alimentos em locais ou horários pré-determinados. Isso é aquele famoso fluxo que a gente tem nos frigoríficos, que a gente tem nos restaurantes. A gente deve manipular quantidades adequadas do alimento que vai ser servido. Não adianta cozinhar o frango inteiro e ficar comendo ele fracionado, todo dia abre, fecha a vasilha, abre, fecha. Uma hora você abre, está estragado aquele alimento. Então, proporcionar é usar o alimento na proporção correta. E manipular é o ato de preparar aquele alimento. Quando a gente está falando de restaurante, ele tem que ser manipulado em local e horário pré-determinado, porque tem uma ordem de preparo que ajuda a prevenir a ocorrência de contaminação cruzada.